Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 27 de junho de 2023. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, meio-dia em ponto. Muito obrigado, viu, pela sua companhia, pela sua audiência. E eu quero a sua participação. Envie a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp. 19 é o nosso DDD, para você que é de Campinas e região, pode ir direto no 97829-3776, já deixa adicionado aí, hein? E você tem uma outra opção para poder enviar esta mensagem, que é através do nosso QR Code. Já utilizou o QR Code? Se ainda não, eu vou te ensinar. Pegue o seu celular, abre a câmera como se fosse tirar uma foto. E aí, abrindo a câmera do seu celular, você vai apontar aqui, ó, para este QR Code. Fazendo isso, já aparece uma mensagem na tela do seu celular, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e aí você pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. Confira a partir de agora os destaques de hoje. Na 40ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo projeto de lei complementar que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias da cidade para o ano de 2024. No Dia Internacional de Combate às Drogas, Câmara recebe 3 escolas estaduais que apresentam projetos de prevenção a entorpecentes. Comissão Especial de Estudos sobre Arborização Urbana apresenta um contralaudo do Bosque do Jequitibás, elaborado por 3 pesquisadores. E as férias escolares de julho estão chegando. Tem criança em casa ou algum parente? Já se programou? O nosso quadro Na Ponta do Lápis te ajuda a se divertir e sem estourar o orçamento. E olha só, o Espaço Cidadão lá na Prefeitura de Campinas passou por uma ampliação e com isso o atendimento do posto do Procon ampliou os atendimentos. Então, sobre número de reclamações, abertura de processo administrativo, as denúncias, consultas de respostas, orientações ao consumidor, eu aciono a nossa repórter Ana Paula, que está lá no local e tem as informações. Então, Ana, seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos que acompanham nesse momento o Câmara Notícia. Então, Gabriel, com essa ampliação serão realizados 10 atendimentos a mais por dia aqui na região central de Campinas, no conhecido como Espaço Cidadão. E a população pode fazer reclamações, fazer denúncias aqui também no Procon. E sobre esse assunto eu vou conversar com o Éder Gomes, que ele é coordenador de atendimento aqui do Procon. Éder, eu agradeço muito a sua participação ao vivo aqui conosco no Jornal da TV Câmara. Boa tarde, Gabriel, a todos que acompanham a TV Câmara. Eu que agradeço a oportunidade. Éder, quantas vagas estão disponíveis no momento para a população que quiser vir aqui até o Procon passar por esse atendimento? Essa unidade aqui do Espaço Cidadão, no Paço Municipal, ela, com o novo layout, ela permitiu que o Procon pudesse ampliar em mais 10 vagas por dia para o consumidor, o que resulta no número de 200 atendimentos a mais por mês. Éder, por que houve essa ampliação? Qual que é o objetivo? Vocês detectaram uma necessidade maior aí da população passar por esse tipo de atendimento? O Procon de Campinas, ele tem 7 postos de atendimentos descentralizados. E aqui na região central a gente percebe uma demanda crescente. O Procon aqui no Paço Municipal, ele foi inaugurado no ano de 2021 e a gente vem percebendo esse aumento. Com essa mudança de layout, permitiu com que a gente pudesse ter mais uma mesa, mais uma posição de atendimento. Agora, por mês, né? Quantos atendimentos vocês pretendem atingir com essa ampliação? A expectativa é que o Procon passe a atender aproximadamente 600 consumidores só nesta unidade aqui de Campinas. E existem outras unidades também, não é, Éder? Se a população não tiver como vir até o centro, existem outras unidades espalhadas por Campinas, não é isso?
Exatamente, o PROCON ele está descentralizado. Hoje o PROCON ele conta com um setor em cada distrito da cidade. Então, Sousas, Barão Geraldo, Campo Grande, Ouro Verde, Nova Aparecida. Dentro dos Agilizas, nós temos uma unidade do PROCON de Campinas. Temos também uma posição no Poupa Tempo, lá no Shopping Campinas, e isso permite com que o consumidor tenha essa facilidade no acesso. E é importante lembrar também que ampliar o atendimento do PROCON faz com que a gente possa também orientar mais os consumidores. A gente percebe essa busca pelo atendimento no sentido de buscar mais informação. A educação para o consumo também faz parte dos serviços do PROCON, isso é muito importante para a gente. Éder, quais são os serviços oferecidos pelo PROCON? Aqui no atendimento, o consumidor ele pode registrar a sua reclamação, aquele problema relacionado a consumo, um problema com o banco, com uma operadora de telefonia, plano de saúde, educação, tudo que for relacionado a consumo. Ele pode também formalizar as denúncias, encontrou um produto vencido no estabelecimento comercial, falta de preço, falta do atendimento preferencial, ele pode formalizar a sua denúncia. E também buscar a orientação, que é muito importante. Éder, muitas pessoas fazem compras pela internet e às vezes os produtos não chegam. Essas pessoas podem fazer essa reclamação aqui presencialmente? Pode, inclusive a gente, desde o início da pandemia, a gente percebeu que as compras online aumentaram, né? O consumidor ele passou a comprar mais pela internet. E aí ele se deparou com alguns problemas, com algumas situações, como a não entrega do produto, sites falsos, problemas com pagamento. Então, problema relacionado com algum site, comércio eletrônico, ele pode formalizar a reclamação aqui também. Éder, quais são os serviços mais procurados, aqueles que batem o recorde, né, de atendimento aqui no PROCON? O comércio eletrônico, que são as compras online, né, o e-commerce, problemas relacionados à telefonia móvel e os serviços bancários. Eles estão no topo do ranking das reclamações. E como que a população pode registrar essas denúncias, reclamações? O que as pessoas precisam fazer? A gente sempre orienta que o consumidor, antes de comprar, que ele faça uma pesquisa prévia. É importante que ele consulte o histórico da empresa, peça referências. Se ele for numa loja física, peça nota fiscal. O contrato é muito importante e que ele guarde todos esses documentos, porque eles serão necessários caso seja necessário formalizar uma reclamação aqui no atendimento. E uma outra oportunidade, o consumidor também pode formalizar pelo nosso site, que permite com que ele registre a reclamação online sem sair de casa. Éder, também é comum as pessoas caírem em golpes, especialmente pela internet mesmo. E nesse caso de golpes, o consumidor ele deve procurar o PROCON também? Sim, ele precisa buscar esse atendimento do PROCON para que ele tenha uma orientação adequada. Em se tratando de um golpe, provavelmente ele será orientado a formalizar, a registrar um boletim de ocorrência também. Nós tivemos o caso recente do golpe do chocolate, por isso que é importante que o consumidor, na dúvida, que ele busque o nosso atendimento, seja ele presencial, seja ele pela internet ou pelo telefone 151. É importante que o consumidor sempre peça referência antes de comprar, não clique em links desconhecidos, cuidado com troca de mensagens, recebeu alguma mensagem de um número desconhecido, evite passar informações pessoais, informações bancárias, para que ele não caia em nenhum golpe. Certo. E o atendimento, ele precisa ser agendado? Onde e como fazer isso? Todo atendimento presencial ele precisa ser agendado. No Poupa Tempo, então ele pode acessar o site do Poupa Tempo, poupatempo.sp.gov.br, e nos postos aqui da Prefeitura, Espaço Cidadão e nos Agilizas, ele pode fazer o agendamento pelo telefone 151 ou pelo portal Cidadão. Éder, quais são os documentos necessários e que a população precisa ficar atenta e trazer aqui para o atendimento? Tudo aquilo que vai comprovar a relação de consumo. Então, se ele fez uma compra online, tem que ter o pedido de compra. Se ele foi numa loja e comprou um produto, a nota fiscal, certificado de garantia. Realizou o pagamento, é importante que ele tenha o comprovante, que ele tenha um recibo para comprovar aquela transação.
E documentos pessoais também são necessários trazer, não é isso? Além do RG e CPF, que são os documentos obrigatórios. Lembrando que o PROCON de Campinas ele é um órgão municipal, então esse atendimento ele é para o morador da cidade de Campinas. O morador de uma outra cidade que tenha contratado aqui no município, ele pode também buscar o nosso atendimento. Basta que ele apresente, então, essa documentação que vincule ao município. Éder, agora com toda essa ampliação, né, qual que é a importância do serviço do PROCON para a comunidade, para a população de Campinas, especialmente com essa ampliação? No ano de 2022, por exemplo, nós tivemos mais de 100 mil atendimentos. E esse número, além das reclamações individuais, a gente também tem um grande número, um volume alto só de orientações. Então, ampliar esse atendimento é facilitar o acesso do consumidor. Tá joia, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, Éder. Obrigada pela disposição. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Então, vocês ficaram atentos com as informações referentes ao PROCON, lembrando que os atendimentos no posto, aqui conhecido também como Espaço Cidadão, eles podem ser feitos pelo Portal Cidadão no endereço, anote para não esquecer, cidadão.campinas.sp.gov.br ou também pelo telefone 151. Eu volto com você no estúdio, Gabriel. Informações importantes, quero agradecer a nossa repórter Ana Paula, que está ao vivo lá no Espaço Cidadão, na Prefeitura de Campinas. Quero agradecer também ao Éder Gomes, ele que é o coordenador de atendimento do PROCON, por mais uma vez atender a nossa equipe, sempre solícito, com informações precisas. É um trabalho importante do PROCON aqui na nossa cidade, que presta este atendimento pessoal a todo consumidor que encontre problemas, dúvidas no mercado de consumo. Então, quero agradecer novamente toda a nossa equipe por trazer essas informações com este espaço ampliado, então, na Prefeitura. 12:00 mais 12 minutos, hora das notícias. A gente continua falando aqui da metrópole de Campinas porque a cidade ganhou novos pontos de coleta de recicláveis em áreas de grande circulação. A Secretaria Municipal de Serviços Públicos, por meio do Departamento de Limpeza Urbana, está ampliando a instalação de containers para recicláveis. À medida que a gente vai containerizando a cidade com pontos de entrega voluntária como esses PEVs aqui, que hoje são 32 no município, né? A gente vai possibilitando que a população tenha primeiro esse apelo visual e segundo, quanto que frequentar esses lugares de grande afluxo de pessoas, lugares de grande movimento, praças públicas, bosques municipais, elas possam, dentro do possível, trazer esse material reciclável gerado aqui nesses locais, nesses próprios municipais ou trazido de casa, e eles acondicionam esse material nesses contentores. Então é mais uma das ações que a gente faz no município para estruturar o programa de coleta seletiva, alavancar o volume de reciclagem e com isso também gerar trabalho e renda nas cooperativas. O objetivo dos novos equipamentos é fortalecer a consciência ambiental sobre a importância de reciclar e contribuir com as cooperativas. Esse caminhão tem um roteiro de coleta, ele passa e à medida do enchimento de cada equipamento, ele vai recolhendo esse material e vai destinando para as cooperativas de recicláveis existentes no município de Campinas, e que são hoje 12 cooperativas e que estão inseridas no Programa de Economia Solidária Municipal. São 32 equipamentos instalados em vários pontos da cidade, especialmente nos parques e na região central. Aqui na Lagoa do Taquaral, são 7 containers, um em cada entrada do parque. Deste total, falta a instalação de apenas 5 containers. 27 já instalados em pontos descentralizados, como a gente comentou, e tem 5 pontos ainda em processo de instalação. Provavelmente 2 em frente à Catedral de Campinas, um no Paço Municipal, que é a sede da Prefeitura, né? Um será instalado provavelmente na Avenida Mackenzie e tem um 5º ponto ainda a ser instalado.
A ideia é que os cidadãos, ao circular pelas vias da cidade, passear pelos parques ou morar próximo a algum dos pontos de coleta, possam depositar embalagens e objetos de papel, plástico, vidro e metal. Essa é uma das ações que tem. Então a gente faz esse apelo, contando com a riqueza do espaço da TV Câmara, né, com a gentileza de vocês, dessa parceria, de permitir que a gente possa divulgar um pouquinho esses equipamentos. Eles estão colocados já há um certo tempo, mas ainda há muito pouco tempo. A gente espera que a participação, a adesão da população aumente cada vez mais. De novo, não só pelo material reciclável que se gere aqui em cada próprio municipal, em cada bosque ou praça, mas também que possa trazer de casa e coloque. Lembrando que o material reciclável, a gente poupa a vida útil do aterro sanitário, a gente tem um custo evitado de aterramento e destinação desse material e a gente gera trabalho e renda nas cooperativas de reciclagem sem tirar o trabalho de ninguém. Então, para a gente ter uma gestão sustentável de resíduos sólidos urbanos em qualquer município, a gente tem sim que trabalhar com a educação ambiental e tem que trabalhar com esses dispositivos de coleta seletiva que permitam avolumar o resíduo e destinar para as cooperativas e diminuir a destinação desses resíduos para o aterro sanitário, atendendo assim Política Nacional de Resíduos Sólidos, Plano Municipal de Educação Ambiental, Plano Municipal de Economia Solidária e Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. Meio-dia mais 17 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Hora das notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 40ª reunião ordinária e os vereadores aprovaram em definitivo o projeto de lei complementar que institui a Lei de Diretrizes Orçamentárias aqui da cidade para o ano de 2024. Os presidentes das comissões de Finanças e Orçamento, vereador Carlinhos Camelô, de Administração Pública, vereador Fernando Mendes, e o líder de governo aqui na Câmara, o vereador Paulo Haddad, salientaram a importância da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já aprovamos em primeira votação da legalidade. Isso se faz necessário em cumprimento ao artigo 165 da Constituição Federal, 166 e 168 da Lei Orgânica do Município e Lei Complementar Federal 101. Em linhas gerais, ficam estabelecidas algumas diretrizes dentro do arcabouço desse projeto. As metas e prioridades da administração pública municipal, as diretrizes gerais para a elaboração do orçamento do município e suas alterações, as propostas de alteração de legislação tributária do município, a organização e estrutura dos orçamentos do município, as diretrizes de receita, as diretrizes de despesa, as condições e exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas, a transferências de recursos a entidades públicas e também a administração da dívida e captação de recursos. O importante, dentro da justificativa e todo o arcabouço desse projeto, é que ele procura priorizar ações e os investimentos em áreas sociais, também visa a austeridade na gestão dos recursos públicos, modernização na gestão governamental e fomento a empreendimentos para geração de emprego e renda para a população da cidade de Campinas de forma sustentável. De forma que esse projeto de lei de diretriz orçamentária, ele é importante, ele vai balizar a lei orçamentária anual, que será votada no segundo semestre. Dessa forma, eu peço aí aos vereadores da casa que votem favorável a esse importante projeto para a cidade de Campinas. A LDO é uma ferramenta muito importante, porque é ela que organiza todos os critérios orçamentários da cidade, né? As prioridades, as metas, tudo é feito dentro da LDO. Se a LDO não for bem organizada, nós temos um problema com o plano plurianual, nós temos problema com a lei orçamentária, porque, na verdade, é uma ferramenta de previsão. A Comissão de Finanças dá o parecer favorável e também a gente tem uma discussão que com essa LDO que foi apresentada,
terá investimentos, saúde, educação, poderá receber recursos, tanto estaduais como federais, então ela é muito importante para a gente nesse período. Lembrando que nesta 40ª reunião ordinária foram discutidos e votados 12 projetos. Se você quiser conferir na íntegra todas as discussões e as votações, é só acessar o YouTube da TV Câmara Campinas. Tem uma aba lá escrito ao vivo e você encontra então a 40ª reunião ordinária. Lembrando que foram mais de 3 horas de discussões e também de votações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo e olha só, hein? Projetos sobre prevenção às drogas, desenvolvido por 3 escolas estaduais aqui de Campinas, foi apresentado em solenidade que marcou a abertura da Semana Municipal de Prevenção aos Entorpecentes. A Câmara Municipal de Campinas realizou uma sessão solene em alusão ao Dia Internacional de Combate às Drogas no município. Participaram da reunião o presidente da Câmara Municipal, vereador Luiz Rossini, o presidente da Comissão Permanente de Políticas de Prevenção às Drogas, vereador Nelson Ossiri, a secretária municipal de Assistência Social, Vandecleia Moro, a coordenadora de Prevenção ao Uso de Drogas e presidente do Conselho Municipal de Entorpecentes, Marilda Martins, a diretora de Ensino Campinas Oeste, Patrícia Adolfo Lutz, e o coordenador de Políticas para a Juventude, Felipe Gonçalves da Silva. Em nome da Câmara Municipal de Campinas, que é a Casa do Povo, eu quero dar as boas-vindas a todos vocês, dizer que para nós é uma alegria, uma honra poder receber esse evento na abertura da Semana de Prevenção às Drogas e no mês de junho branco, uma lei do vereador Nelson Ossiri, que institui um mês inteiro para reflexão sobre essa temática. Então, dando as boas-vindas, declaro aberta a presente reunião. A solenidade também contou com a presença de voluntários de grupos de autoajuda, representantes de universidades e alunos e servidores de 3 escolas estaduais. Vandecleia Moro realça as medidas e programas adotados pelo município para reduzir e prevenir a drogadição. Só para vocês terem uma ideia, a Marilda está à frente da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas. Ali, ela recebe famílias e pessoas que buscam superar a dependência química e são encaminhadas para programas como programas Recomeço, que vai para a comunidade terapêutica. Só nesse último semestre, mais de 1000 pessoas procuraram ajuda. Nós podemos mudar isso, podemos não ter tantas pessoas procurando ajuda se nós trabalharmos a prevenção, se nós nem experimentarmos e ajudarmos outras pessoas a entender o quanto a droga é prejudicial. Por isso eu conclamo aqui a todos que nós possamos ser multiplicadores de uma política pública de fato efetiva e que venha, assim, trazer força e poder para que todos nós, jovens, adultos, idosos, todos possamos dizer não ao uso de drogas. O vereador Nelson Ossiri, autor da lei que criou o Junho Branco, enfatiza a importância da prevenção. É um mês, como a própria secretária disse, que ele vem trazer um pouco mais de atenção para um tema tão relevante e tão complexo. Nós sabemos que o problema das drogas hoje é o problema pior que existe. Se você perguntar para qualquer representante legal, para qualquer pai, qualquer mãe, eles vão falar que o maior medo é ter um filho envolvido com drogas. Luiz Rossini, presidente da Câmara, fez uma reflexão referente à construção de um projeto de vida significativo e promissor. Essa é uma realidade que a gente tem que conviver e enfrentar. A decisão de usar ou não usar a droga é pessoal. Não é uma questão de é certo ou errado. Na minha visão, é uma questão, faz sentido para a minha vida usar ou não usar? Se eu usar droga, isso vai me fazer uma pessoa melhor? Vai contribuir para que eu seja um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um profissional melhor? Isso vai ajudar no meu projeto de vida? Eu acho que a gente precisa municiar os jovens que estão nessa tomada de decisão, para que eles tomem a decisão mais acertada, que faça sentido e seja importante para a construção do seu projeto de vida. Eu acho que todos nós queremos buscar a felicidade através daquilo que nos faz bem, pode nos levar ao sucesso, que nos realiza, e as nossas vocações, elas são inatas, A gente precisa primeiro se conhecer. O autoconhecimento é fundamental para esse início de processo. Todos nós temos dons e talentos. Na hora que a gente descobre o dom que Deus nos deu,
e coloca em prática, isso contagia as pessoas do nosso entorno e talvez ali esteja o começo da nossa trajetória pessoal e de vida. Eu acho que essas provocações, como temas como esse, ajudam isso, né? Fazer com que cada um possa refletir sobre si mesmo, sobre o seu projeto de vida. Na ocasião, foram apresentados projetos de prevenção ao uso de drogas. Os materiais foram produzidos pelos alunos das escolas estaduais, sob a supervisão dos professores, com a colaboração da Coordenadoria de Prevenção ao Uso de Drogas e o Conselho Municipal de Entorpecentes. O presidente da Câmara parabenizou os alunos e coordenadores e salientou ter se emocionado com os trabalhos apresentados no Legislativo. Me emocionei com as 3 apresentações, com os 3 vídeos. Primeiro, o resultado de muita pesquisa, isso é legal, perceber que vocês se prepararam, pesquisaram, buscaram informações e usaram da forma como vocês sentiram a arte para expressar muito conhecimento. Aprendi com vocês hoje aqui. A Comissão Especial de Estudos da Arborização Urbana discutiu um contralaudo do Bosque do Jequitibás. Acompanhe como foi. Na última semana, a Comissão Especial de Estudos da Arborização Urbana ouviu pesquisadores que apresentaram o contralaudo do Bosque do Jequitibás. A peça, produzida a pedido da comissão, indica a necessidade de extrair 75 árvores no Bosque do Jequitibás, número bem inferior ao apresentado em março pelo DPJ, o Departamento de Parques e Jardins. Especialistas detalharam a metodologia utilizada e a base para os estudos. 111 árvores foram analisadas em vários critérios para a elaboração do contralaudo. O documento está disponível para quem quiser ter conhecimento. No encontro, foi proposto por representantes da sociedade civil um uso da madeira em decorrência da supressão das árvores, pensando em um plano de manejo no futuro para Campinas. Com a própria madeira retirada dessas árvores que serão cortadas, infelizmente, elas poderiam ser transformadas nesse deck, com uma plaquinha falando esse deck foi construído com as árvores tais, tais e tais. Isso é perfeitamente viável. E ó, 2 novidades, né? Porque a gente não tinha chegado à ideia do escalonamento. Então, é de uma reunião, né, da comissão. Então, se não fosse o professor estar presente também, a gente provavelmente não teria tido essa ideia. E uma segunda aí de reaproveitamento da madeira no próprio local, porque essas madeiras aí são de extrema qualidade. Então, cumpre a dupla função aí de destinação da madeira, evitando resíduos, né? E mais ainda, compondo esse ambiente de estar para a população e também para criar novas memórias afetivas. As pessoas só preservam, só amam aquilo que elas foram parte, principalmente na infância, né? Então, a sua infância, a minha infância, provavelmente a maior parte aqui. Eu ia no bosque toda semana. Então, curso de férias, né? Então é isso, né? É um patrimônio mesmo da cidade. E é de cumprir essa função de educação ambiental mesmo, com a geração nova entender o que é uma floresta, como funciona, os animais. O vereador Paulo Búfalo, que é o relator da comissão de estudos, fez alguns apontamentos. Mesmo sem ouvir CONDEPAC, CONDEFAT, Ministério Público, a Prefeitura Municipal, que é a responsável, adotou critérios, assim como eu já citei aqui no Bosquinho São José, mas na Lagoa do Taquaral, na subida da Glicério, e nesse embalo foi tirando, e foi tomando as decisões. Então, a responsabilidade do conjunto de abrir ou não abrir, e por tudo isso, é da administração municipal, que deveria aparecer aqui para poder fazer esse debate com a gente, né? De acordo com ele, é preciso novos encaminhamentos ao Conselho do Patrimônio Histórico de Campinas, que autorizou também a retirada das árvores. Se não teve o conjunto das informações, eu quero perguntar aos conselheiros do CONDEPAC, mesmo causando algum constrangimento, desconforto,
quais as motivações que deram condições de aprovar esse laudo nas condições que foi aprovado. Então, aí eu vou para os encaminhamentos. Primeiro, é que nós aqui talvez tenhamos que fazer um ofício de remessa também, né, dessa comissão, encaminhando o contralaudo ao CONDEPAC, pedindo que dê conhecimento aos conselheiros e pedindo uma revisão. Nada melhor que o CONDEPAC poder revisar uma decisão do CONDEPAC, né? A segunda sugestão, fazer a mesma remessa ao CONDEFAT, pedindo que considere o contralaudo no momento de avaliar essa decisão. Por que eu estou falando desses dois encaminhamentos? Porque depois, se o nosso relatório, podemos ir com a comissão até o final desse ano. Saiu o relatório lamentando, anexando os estudos, tarde demais, aí a coisa já foi para o brejo, enfim. Ao final, o presidente da comissão falou da importância da questão do manejo das espécies arbóreas no bosque com a fauna do local e já adiantou os próximos passos do trabalho da CE. Hoje a gente teve a presença aqui do Douglas Presoto, que é o gestor do Bosque dos Jequitibás, que trouxe algumas contribuições importantes em relação ao manejo que vai ser feito dentro do bosque, pensando aí nos animais que dependem dessas espécies arbóreas, né? Foi uma contribuição bem interessante. E, como sempre, os técnicos da comissão, com uma expertise muito grande e com todo o levantamento que eles fizeram em loco, detectaram que das 108 espécies que o Poder Executivo determinou para extração, 75 estão ok, mas as demais precisariam de um manejo e de um plano de manutenção dessas árvores, né? Surgiu aqui vários debates em relação aos permissionários do bosque e outros problemas correlatos aí, e o principal de tudo isso é que a gente sente ainda a necessidade da presença do secretário para a gente poder alinhar todos esses assuntos, né? Claro que o Poder Executivo tem a sua prerrogativa de tomar as decisões que lhe couber, mas a gente insiste, então, nesse debate, nesse diálogo com a comissão e com o CONDEMA, que ainda não existiu, infelizmente. A gente está encerrando o primeiro semestre, o senhor já apontou de novos encontros a partir de agosto, então a comissão vai tentar, inclusive, insistir para que representantes da secretaria estejam nos próximos encontros, inclusive, como o senhor adiantou, aí possivelmente um debate sobre as árvores lá da Lagoa do Taquaral? Com certeza, o taquaral já é o próximo da lista aí. Infelizmente, a gente já teve o manejo que aconteceu em vários parques na cidade, né? O vereador Paulo Buffo lembrou aqui do Bosque São José, aqui perto de nós, e outros que já foram reabertos, já foram extraídos, então a gente perdeu a chance de debater também, mas a gente focou os técnicos aí no bosque, que tem é o patrimônio principal, acho que, da nossa cidade em relação às espécies que ali contém, e também a gente sabe da importância do taquaral ali no manejo com os eucaliptos. A Câmara de Campinas realizou na manhã de ontem a 4ª edição do projeto Câmara Integrada. Para reforçar a convivência entre servidores, a iniciativa, realizada uma vez por mês, comemora o aniversário dos servidores de todas as áreas do Legislativo, de funcionários terceirizados, os vereadores. Então confira agora como foi essa comemoração. Foi no ritmo de música popular brasileira que a Câmara de Campinas organizou na manhã de segunda-feira mais uma edição do programa Câmara Integrada, que marca a comemoração de aniversário dos servidores e servidoras da Casa de Leis de cada mês. Nesta edição, a confraternização contou com a participação especial do cantor Pedro Moreto Filho, conhecido como Pezão, e dos integrantes do tradicional grupo Samba de Gaveta, que trouxeram um repertório com músicas da própria autoria e clássicos da MPB. É legal quando eles dão um retorno. Poxa, presidente, que legal, fiquei muito feliz, foi um presente maravilhoso. Então isso demonstra que essa ação é importante. O ambiente de trabalho fica mais leve, gostoso, feliz, integração e confraternização. Rumo
a ser aquela que já é, mas vai ser ainda melhor Câmara do Brasil. Os funcionários têm cada vez mais participado e se sentido ansiosos para o dia do aniversário antes do mês. Esse projeto vai evoluir e ter cada vez mais qualidade para os servidores. A secretária escolar, que trabalha na Escola do Legislativo de Campinas, a Elecamp, é uma das aniversariantes do mês e aprovou a iniciativa. Hoje ainda teve o samba, né? Que é muito mais legal começar na segunda-feira de manhã com o samba. Pra dar aquela animada. Pra dar animada pra semana. A música é a paixão da Audrey, que aproveitou a oportunidade para tocar ao lado dos colegas do Legislativo. E já está com o instrumento na mão e poder participar nesse improviso, digamos assim, né? Porque a gente não teve um repertório preparado, mas é uma oportunidade da gente poder descontrair. Tá bom. Não tem mais onde orar. E olha só, na última semana a Câmara Municipal aqui de Campinas sediou a primeira reunião da Frente Parlamentar do Sistema CROSS. Dados divulgados pelo Ministério da Saúde apontam que há mais de 1 milhão de pessoas aguardando por cirurgias na rede pública no país. Desse total, mais de 111 mil são aqui de São Paulo. Essa iniciativa é da Alesp. A deputada estadual Ana Perugini, do PT, lançou na última semana, aqui no plenarinho da Câmara Municipal de Campinas, a Frente Parlamentar do Sistema CROSS, com o objetivo de fazer um diagnóstico e avaliar formas de aprimorar a eficiência e transparência da Central de Regulação de Vagas, serviço do governo estadual responsável pela definição da ordem de atendimento de pacientes na rede pública de saúde, incluindo consultas, exames e cirurgias. É uma associação de deputados, ela é suprapartidária, tanto que o deputado Valdomiro Lopes, que também é médico, me pediu para ficar na vice-coordenação. Né? Ela é composta por deputados, mas ela tem por objetivo a participação da sociedade civil e das instituições públicas no intuito de melhorar a legislação, ou de pedir a sua revogação, ou de propor uma forma nova daquilo que não está funcionando. E esta frente parlamentar tem por objetivo discutir o sistema CROSS, que é justamente isso, é um sistema. É um sistema de regulação de recursos, né, vamos colocar, de oportunidades, tanto de internação em emergência, como de internação em cirurgias de média e de alta complexidade. Participaram da reunião o secretário de Saúde da cidade de Hortolândia, Denis Krupp, a superintendente do Hospital de Clínicas da Unicamp, Elaine de Ataíde, o professor da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, Fábio Alves, e o diretor da área de saúde da Unicamp, Oswaldo Graciotto, que representou o reitor da universidade, o Tom Zé, e ressaltou a importância do SUS para o país. Neste momento a gente tem, por um lado, uma visão muito otimista do que está acontecendo ou do que vai acontecer com saúde. Eu quero partilhar com vocês uma felicidade que eu estou há 45 anos aproximadamente dentro da Unicamp, acompanhando a área de saúde, já passei por praticamente todos os postos de gestão que a área de saúde tem. Mas eu nunca estive tão esperançoso a respeito do SUS como eu estou me sentindo agora. A grande mudança é que a sociedade, com a pandemia, passou a entender o SUS pelo lado, de fato, de eficiência que ele tem. A gente sabe que o Sistema Único de Saúde brasileiro, ele tem um monte de problemas na sua instalação, ele é muito novinho, desde a Constituição de 88. Então ele é quase que um sistema criança ainda em formação. Mas, ao mesmo tempo, não tem outro sistema público
de acesso universal com a dimensão que o SUS brasileiro tem. O evento reuniu gestores e profissionais da área de saúde, lideranças políticas da região metropolitana de Campinas, que participaram com perguntas e sugestões. Ao término, a deputada estadual Ana Perugini aprovou o resultado desta primeira reunião. Nós queremos que a saúde chegue a todas as pessoas, que os médicos, né, diante de um problema que precisa de um socorro, né, da saúde secundária, terciária, né, consiga falar, olha, está acontecendo isso, liga para alguém, tal lugar tem a vaga. Porque apaixonados pela saúde, né, todos nós somos, né? Todos nós somos muito apaixonados pela saúde, nós queremos que tudo dê certo. E eu acredito que nós estamos na fase agora de juntar os pedacinhos desse vaso, que cada um levou para casa, e colarmos esses pedacinhos para chegar ao melhor resultado. 12h mais 40 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. A gente segue aqui com o nosso Câmara Notícia. Você que está nos acompanhando, já sabe como vai se planejar para as férias de julho? O nosso quadro, claro, vai trazer agora muitas dicas para você descansar com a família, com as crianças, com segurança e melhor, sem estourar o orçamento. E claro que este assunto está presente aqui, ó, no Na Ponta do Lápis. Olá pessoal, está começando mais uma edição do Na Ponta do Lápis. Eu já agradeço a sua participação e companhia aqui na programação da TV Câmara Campinas. Julho está chegando, as férias estão aí se aproximando e você já sabe como vai fazer esse descanso com a sua família, com as crianças? Se você não sabe, fica aqui com a gente que a gente vai contar tudo para vocês com orientações e dicas. E para isso eu estou aqui com o professor de Economia da PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges. Professor, já agradeço a sua participação aqui no quadro da TV Câmara Campinas. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. Obrigada. Professor, para começar, como que as pessoas devem se programar com a família agora para esse período de férias? É muito importante a pesquisa com antecedência. E hoje, com a internet, isso ficou muito fácil, né? O turismo foi muito beneficiado com as plataformas, onde você pode comparar preço de hotéis, preço de passagem, etc. Então, é muito importante, sobretudo num cenário que nós estamos vivendo, que é um cenário um pouco complicado, com muita incerteza em relação à economia nos próximos anos, esse planejamento com bastante antecipação, com bastante pesquisa, para não correr risco de sair de viagem e depois de ter surpresas desagradáveis e você, de repente, gasta mais daquilo previsto e aí você volta de férias e fica com dívida, que é o pior cenário, né? Então, o segredo hoje é pesquisar bastante, porque, felizmente, o Brasil é um país muito rico em alternativas de locais para você poder passar férias com família. Tem opções de todo tipo, praias, lugares históricos e etc, sul, norte, nordeste. Então essas alternativas também facilitam esse processo de pesquisa, porque você tem atrações para todos os gostos e para todos os bolsos, vamos dizer assim, né? Tem opção de todos os valores para você poder curtir as férias com a família. Então, tem jeito, né? É só fazer o planejamento certinho. E como que esse planejamento ele deve ser feito? O que a pessoa deve levar em consideração na hora de fazer a viagem? Deve levar em consideração, basicamente, estadia, alimentação e meio de transporte. Então, como eu disse, hoje a internet facilitou muito a pesquisa em relação, por exemplo, à estadia. Você consegue mapear todas as alternativas e, além disso, existe uma novidade permitida pela tecnologia, aplicativos que você consegue, por exemplo, alugar um quarto de casa
que normalmente fica bem mais barato que um hotel. Outra dica, você paga menos quando você faz um agendamento com antecedência. Então, quando você vai alugar um hotel em cima da hora, se você vai viajar em julho, você deixa para fazer isso no final de junho, você sempre vai pagar um valor bem maior. Mas, por outro lado, para você fazer um agendamento com 1 ano ou 8 meses de antecedência, você precisa ter muita certeza que de fato vai fazer aquela viagem, porque também depois para cancelar isso pode ter custo, né? Então, o importante aqui é pesquisar, identificar aquilo que realmente é adequado para o tipo de turismo que você quer fazer, o tipo de viagem, qual é o objetivo da viagem, porque existem lugares que são mais adequados para uma coisa e outros para outras. Então, depende do objetivo da pessoa. Depende do objetivo. Tem criança, quantas crianças, tem idosos, etc. Tamanho da família. Então, tudo isso são coisas que interferem no tipo de coisa que você quer e que no final vai interferir no valor que você vai pagar por esse tipo de serviço. Professor, agora às vezes as pessoas estão em casa falando assim, poxa, meu orçamento está curto, é possível fazer uma viagem gastando pouco? É possível, como eu disse, o Brasil é muito rico em ofertas, né, de opções de férias. Campinas, por exemplo. Você pegar Campinas, você pode andar 50 quilômetros e ir para lugares muito interessantes. 50 quilômetros tem um custo muito baixo, você vai gastar muito pouco com transporte. Então, qualquer que seja o orçamento, é possível você planejar uma viagem curta, mas que vai fazer diferença para a família. Sobretudo se nós considerarmos que nós estamos saindo de um período bastante complicado. Durante a pandemia, nós ficamos aí de 2 a 3 anos, pelo menos, sem sair, sem viajar. Fechados. Então, eu acho que vale a pena, né? Eu acho que todo mundo está precisando aí de ter esta alegria de poder fazer uma viagem de férias. Outra coisa interessante é que exatamente porque nós ficamos 3 anos fechados, então os hotéis, restaurantes, os parques ficaram muito tempo sem receita. Então, muito destes, para tentar recuperar o atrasado, tem fazendo muita política de preço, promoções, exatamente para atrair de volta o público. Para aquele público grande. Isso. Então, mais um motivo para pesquisar com antecedência, para identificar onde você consegue fazer uma viagem com um custo mais reduzido. Tá certo. E a escolha do destino, como ela deve ser feita? A pessoa é melhor fazer pela internet ou ir numa agência de viagem? Que geraria, assim, menos custos? Olha, menos custos, eu acho que a internet ela consegue atender isso de uma forma menos custosa, porque você consegue fazer isso com mais tempo. Muitas vezes, quando você vai numa agência, a agência tem uma quantidade limitada de opções. E às vezes aquelas opções que a agência tem não é necessariamente aquilo que vai te atender. Na internet você consegue enxergar uma amplitude de opções muito maior. Claro que aí também tem um pouco de mais risco, porque você pode de repente entrar em uma cilada. Mas, por outro lado, a internet tem algumas ferramentas interessantes. Por exemplo, você está lá em dúvida sobre uma cidade, um hotel. Sempre é possível você encontrar locais onde as pessoas fazem avaliações. Então, a internet permite essas avaliações pelos usuários que, de certa forma, te dá alguma informação sobre a qualidade daquilo que você está olhando. Outra fonte de informação importante em caso de viagem e turismo é o boca a boca, o famoso boca a boca. Você, de repente, num grupo do WhatsApp, olha, eu estou querendo fazer uma viagem curta, barata, com a família. E às vezes a pessoa fala, olha, eu fui ano passado para esse lugar, então isso também às vezes ajuda. Às vezes esse boca a boca é mais eficaz, porque uma pessoa conhecida te falando do local, te dando mais detalhes, pode ser mais importante do que, por exemplo, uma foto na internet, né? E você, como o senhor mesmo disse, é muito perigoso as pessoas saírem clicando nesses anúncios
E aí, né, realmente sim, tem que tomar. Acontece muito cuidado com isso, porque principalmente com pagamentos adiantados. Então, tomar muito cuidado onde você coloca o seu cartão de crédito, porque isso acontece, infelizmente. A gente vê muitos casos de pessoas que pagam e depois chega, às vezes o hotel que ele pagou, a pensão nem existe. Ou às vezes ele chega e a pensão, sei lá, o quarto que ele pagou não é aquele quarto que está sendo oferecido. Então, tem que tomar muito cuidado, porque como é um período de alta demanda, então o risco também de você ter alta lotação e às vezes as coisas não saírem como planejado é complicado. Eu entendo a importância de pensar no custo, mas cuidado para não comprar aquele barato que depois sai caro, certo? Então, por isso a importância de pesquisar, de investigar a reputação da empresa, do hotel ou da empresa de transporte, a reputação que ela tem em relação aos trabalhos que ela fez no passado. O boca a boca é muito importante para aumentar a confiança, né? Então, tem que tomar as precauções porque é um momento de descontração, é um momento de alegria. A pior coisa é você fazer uma viagem e essa viagem virar motivo de tristeza e de desgosto, né? Então, a questão financeira é muito importante, mas muito cuidado com ofertas baixo preço, certo? Comparar para ver se aquilo realmente é crível. Às vezes você vê uma coisa muito barato e às vezes aquilo não é crível. Desconfiar. Aquilo que destoa muito da média, desconfia. E professor, nesse caso, nunca pagar adiantado, como que a pessoa deve agir? Então, normalmente, quando você faz uma reserva em hotel, os hotéis pedem, né, um cartão e você tem que pagar você deixa um cartão, um valor como um pré-pagamento. Então é difícil a pessoa fazer esse agendamento, muitas vezes sem pagar. Por isso que é importante verificar se de fato aquela empresa é uma empresa idônea, se é uma empresa que tem reputação, se é um hotel que já tem uma história, se você conhece alguém que ficou naquele hotel, verificar as avaliações que as pessoas fizeram, para você não cair em cilada, de você pagar e depois não ter o serviço. Tá certo. Professor, também na hora de definir a programação, os lugares que vai visitar, se vai ficar numa cidade próxima da hospedagem ou mais longe, isso tudo também é importante. Tudo é importante porque tudo isso, afinal de contas, vai afetar o valor. Eu vou dar um exemplo. Ouro Preto, e perto de Ouro Preto você tem Mariana. Ficar em Mariana tende a ser mais barato do que ficar em Ouro Preto, certo? Mas aí você tem que pesar, se você vai com o seu carro, isso pode ficar mais fácil você fazer esse translado. A mesma forma onde comer, né? A forma como você vai fazer todo o seu circuito no município, se você vai alugar um carro, se você vai contratar um carro, se você vai usar o carro do hotel, tudo isso é importante. Então, sempre é possível você ter essa opção, às vezes você quer ir para uma cidade tal, mas você tem a opção de ficar numa cidade muito próxima com um custo bem menor, porque aquela cidade que é o alvo, ela tem uma aglomeração muito maior, então é normal que os preços fiquem um pouco maior. Lei da oferta e da procura. Lei da oferta e da procura, certo? Professor, nesse caso também, eu estou numa cidade, aí eu devo escolher como usar o transporte. O transporte coletivo é uma boa opção para quem também não quer gastar muito, não é? É uma boa opção. No Brasil ainda, né, o transporte coletivo ainda tende a ser barato, mas aí depende também do número de pessoas. Se você estiver sozinho ou se você vai estar com 5 ou 6 pessoas, então isso vai interferir no preço do transporte. Então, qual é a melhor forma de você fazer o translado? Depende do tipo de turismo que você está fazendo e depende também do tamanho da família. Às vezes, com uma pessoa, o transporte coletivo pode ser mais interessante, mas com 5 ou 6, talvez já um carro, né, já fique mais barato. Na hora também de escolher, eu vou de carro ou eu vou de avião? O que seria mais viável? Ou depende também do orçamento, do que a pessoa quer? Depende do orçamento e depende do contexto. Infelizmente, no Brasil, as passagens aéreas são bastante caras em comparação a outros países. Mas é comum promoções
é comum, às vezes, dependendo do teu destino, você consegue passagens bem mais baratas. Mas, por outro lado, é importante a pessoa pesar nesse preço outros tipos de custos. Por exemplo, a demora de viagem, todo o desconforto. Porque às vezes você vai fazer uma viagem de carro, você vai gastar 2 dias, será que de fato é mais barato? Será que compensa? Será que compensa? Sobretudo se você levar em consideração a variável risco. Infelizmente, no Brasil, o nosso trânsito ele é muito perigoso, muito violento. Então, e nessa época que aumenta o fluxo, os riscos de acidente também ficam maiores. Há regiões que nessa época, em função do inverno, são regiões que tem muita neblina, então você se expõe muito ao risco. Então vale a pena você expor sua família a tanto risco. Então essa questão do mais barato, do mais caro, precisa ser pesado. As alternativas precisam ser precificadas corretamente. Tá certo. E aproveitar os passeios de graça nos locais também é uma boa opção para quem quer gastar menos. Sim. Tem muito museu, muitos parques que a entrada é gratuita para a criança. Gratuito, às vezes é um preço simbólico. Então, daí a importância da pesquisa. Se você quer ir para um local, pesquisar bastante antes todas essas alternativas para que a viagem seja bem aproveitada. E, professor, também o que a gente quer deixar aqui para quem está nos assistindo é um resuminho aí com as principais dicas sobre essas viagens em julho, com a família, com as crianças. Os 3 principais pontos aí para quem quer agora se aventurar no próximo mês. Primeiro, planejamento com antecedência para não correr risco de surpresas desagradáveis. Você vai viajar com uma família, sempre importante, tudo está bem planejado, para onde você vai, o trajeto, conhecer o trajeto, onde você vai ficar, onde você vai comer, tudo isso bem definido antes de sair de casa. E segundo, aproveitar o mais possível do que a internet nos oferece em termos de possibilidade de pesquisa. Então, quanto mais antes de você decidir para onde ir, fazer bastante pesquisa para você poder, ao mesmo tempo, maximizar o seu proveito com baixo custo. Então, se você pesquisar bem e planejar bem, você consegue maximizar o benefício, maximizar o bem-estar da sua família numas férias com baixo custo. Então, resumidamente, são essas duas conselhos, vamos dizer assim, que eu dou para as famílias que estão querendo viajar. Planejar com antecedência para não ter nenhum problema de surpresa desagradável na viagem e fazer pesquisa antes de viajar para melhorar o resultado com baixo custo. Professor, obrigada novamente pela sua participação, sua disposição em estar aqui com a gente no quadro Na Ponta do Lápis. Foi um prazer mais uma vez estar aqui com vocês. A gente fica por aqui com essa edição do Na Ponta do Lápis. Eu conversei com o professor de Economia da PUC Campinas, Isaías de Carvalho Borges, e nós voltamos em breve com muitas outras dicas, informações e para tirar a sua dúvida sobre finanças. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Meio-dia mais 59 minutos, hora do nosso quadro Adote um Bichinho, porque traz essa semana muitos animais que já estão disponíveis para uma adoção responsável. São cães, gatinhos que precisam de carinho, de um lar. E nessa edição você vai conhecer o Elias, a Floquinha, a Kitty, entre muitos outros. Lembrando que a iniciativa é em prol dos bichinhos e traz informações, imagens de animaizinhos disponíveis para adoção junto a feiras específicas, ONGs,
protetores individuais, no Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal e outras instituições. Tudo isso você acompanha a partir de agora. Vamos adotar um amigo? O Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas tem animais esperando por adoção. Essa gatinha pequena e carinhosa é a Kitty. Ela é adulta, castrada e não tem uma das patinhas. Kitty precisa de uma adoção responsável. Phantom é um gato porte médio, adulto e castrado. Ele também não tem uma das patas. Phantom é saudável e bem tímido. Um coração a ser conquistado. Elias é um cachorro de porte pequeno, adulto e castrado. Ele não tem um olho como um pirata. Elias é sociável e carinhoso. Floquinha tem porte médio. Ela já está idosa e muito sossegada, castrada, saudável e amorosa. Esses e outros animais você pode encontrar no site do DPBEA, www.portalanimal.campinas.sp.gov.br. Vamos conhecer os bichinhos que estão para adoção na Associação Amigos dos Animais de Campinas? Esse filhotinho tem 2 meses, é manso e lindo. Ele já está vermifugado e esperando para ser adotado. Essa gatinha esperta e carinhosa também aguarda uma família. Esta cadelinha é tranquila e com certeza uma ótima companhia para ficar no quintal ao lado do seu futuro dono, pegando um sol da manhã. Acesse o site da Associação Amigos dos Animais de Campinas, faça seu cadastro e marque uma entrevista para levar um amigo para sua casa. Os protetores independentes também têm bichinhos esperando para adoção. Essa cachorra tem mais ou menos 4 anos. Ela está próximo à entrada de um sítio há 1 mês e moradores do bairro estão cuidando dela. Ela precisa de uma adoção urgente. Essas 2 gatinhas estão para adoção com uma protetora independente. Para adotar, entre em contato no telefone que está na sua tela. Esse filhotinho mesclado foi resgatado há pouco tempo. Ele estava sozinho na rua e hoje está sendo cuidado até encontrar uma família. Para levar ele para casa, entre em contato com a Cleide Maria. Esse cachorro é adulto e precisa de um lar responsável. Entre em contato com a Natália ou Mariana. Terça-feira de tempo aberto aqui em Campinas, sol durante todo o dia e segue essa tendência para amanhã, sem mudanças para a quarta-feira, que vai ser ensolarada, com poucas nuvens, portanto, nada de chuva. A temperatura segue com frio pela manhã e aí ela vai esquentando ao longo do dia. Essas temperaturas já estão aqui na minha tela, então para amanhã, quarta-feira, sol durante todo o dia, 28 de junho, mínima de 12 graus, então para quem acorda cedo vai sentir aquele friozinho, precisa tirar aquele agasalho do armário, mas ao longo do dia essa temperatura sobe por conta do sol, podendo chegar aos 27 graus aqui na cidade de Campinas. Convites a fazer a você, daqui a pouco às 4 horas da tarde acontece a 5ª reunião da Comissão Permanente dos Idosos, Aposentados e Pensionistas. O presidente é o vereador Jair da Farmácia e às 7h30 da noite acontece uma reunião da Frente Parlamentar contra o Aborto. A iniciativa é do vereador Jorge Schneider
Tudo com transmissão ao vivo aqui da TV Câmara Campinas. Nosso Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue aqui na nossa programação e nos vemos amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.